Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Lixo. Hoje a convidada é a Lívia Miglioli, fundadora da Three Little Birds e psicanalista. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Estou super feliz com o seu convite, viu? É um prazer, Lívia. Já conversamos várias vezes na nossa sede, mas sempre na corrida da vida. Você sabe que teve um predicado meu que você não colocou aí na minha apresentação, né? Desculpa, qual foi? Apaixonada pela Realixo. Eu sou muito fã do trabalho de vocês mesmo. Você sabe disso, né? Claro. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, porque eu acho realmente uma proposta muito bonita que vocês fazem, porque não é só sobre pensar no lixo. É pensar sobre um cuidado, sobre o nosso planeta, sobre muitas questões que são tão importantes para a gente, né? E às vezes passam batidas. Então, eu sou realmente muito fã do trabalho de vocês. Obrigado, Lívia. Lívia é uma das nossas primeiras clientes. É Ela tem o estúdio dela perto da nossa sede em Pinheiros. Então, foi uma das nossas primeiras clientes em acreditar em nosso Foi mesmo, trabalho. né? Sim. Porque logo que vocês mudaram para lá, eu passava na frente e aquilo lá começou a me chamar a atenção. Eu falei, gente, pera, eles trabalham com lixo? E aí já vou até começar a avançar aqui nas nossas pautas, porque essa questão do lixo sempre foi uma coisa que me preocupou muito. Né? Tanto no audiovisual, que né, muitas vezes nos projetos que a gente faz, a gente produz muito lixo. Né? Então, isso era uma coisa que passou a me incomodar muito, sabe? Tanto de insumos que são usados ali na produção, quanto de cenário, do que vai ser usado, e claro, catering, tudo que vai ser usado ali. Então, isso era uma questão que sempre me incomodou, de como que a gente poderia pensar num destino mais eficiente para os descartes, né? Logicamente, uma última alternativa, antes a gente tem que pensar em reuso e outras coisas, mas aí eu fiquei muito curiosa, falei, gente, pera, preciso conhecer o que eles fazem. Aí um dia eu fui lá, eu não lembro exatamente na primeira vez se era você que estava lá ou alguém da equipe, Mas você lembra que era vazia a central, provavelmente? Era né? muito no começo, era muito. Nada. Eu lembro que eu passei um dia, vocês estavam pintando a fachada de verde, eu falei, opa, vem alguma coisa muito boa aqui na... Ainda na época do triciclo elétrico, Triciclo lembra? elétrico, não, esse triciclo era maravilhoso, mas agora vocês estão melhores ainda, né? Não deu certo, quebrou o motor várias vezes nos morros, uma vez capotou com o João sobre, enfim, eu lembro. Mas coisas. é o tipo de coisa que só a prática nos mostra, né, Andréia, como é que funciona ou não. E eu acho que vocês entraram num mercado que ainda vocês não tinham muitas referências, né, em quem se espelhar. Então, eu acho que faz é muito comum isso, de você ir tentando na prática o que vai funcionar ou não. Claro. E eu acho que cada vez mais vocês estão se acertando aí com relação a tudo isso, né? Muito obrigado, Lívia. E nos conte um pouco de você, da sua jornada. Essa pergunta é tão difícil, meu Deus do céu. A gente está falando da jornada nessa vida, de outras, em qual das próximas? Brincadeira. Vou tentar fazer um recorte aqui, mas é desafiador mesmo falar da nossa jornada. Mas o que eu posso te contar, Andréia, é que eu posso te dizer que a minha jornada sempre foi muito relacionada com a comunicação. A minha formação acadêmica foi em publicidade e propaganda e eu sempre me mobilizei muito em tentar me comunicar ou contar histórias que fizessem sentido e pudessem mobilizar de alguma forma as pessoas, né? E depois de algum tempo no mercado, eu fundei a Three Little Birds, né, que você contou aí no comecinho, a gente chama também de TLB para facilitar um pouco. E muito com esse propósito de tentar usar a comunicação ali por meio dos nossos filmes, né, dos nossos programas, documentários, enfim, mas de uma forma que pudesse tocar as pessoas, né? E a gente tem notado isso. Uma preocupação, muitas vezes, até das marcas, né? De levarem um conteúdo ali que tem alguma mensagem por trás que possa, de alguma forma, impactar a vida das pessoas. E aí, em muitos projetos, eu tinha essa posição, e ainda tenho, de direção, e eu sempre gostei muito dos projetos documentais, que contavam as histórias reais ali dos personagens, de conversar, e com o tempo... Isso foi despertando em mim uma vontade que já tinha sido plantada na época que eu estava na faculdade, de me aproximar da psicanálise. Eu comecei a ver que o meu interesse na comunicação
não estava só no comunicar, mas estava também no ouvir. E aí eu comecei essa minha jornada na psicanálise, isso vai fazer já quase 10 anos. Uau! Exato. E muita gente olhou isso com certo estranhamento no começo, do tipo assim, mas espera, mas você tem a produtora, você trabalha no audiovisual e a psicanálise? E aí eu até brinco, lógico, de uma forma rasa, dá pra gente aprofundar muito nisso. Eu falo, gente, é tudo sobre roteiro. Um fala de um roteiro que é criado pelo homem, né, que é o audiovisual, um roteiro que a gente cria. O outro é sobre o roteiro da vida como ela é. Mas tudo é roteiro. Tudo é a comunicação no fundo e tudo é sobre a nossa jornada, né? Então, eu brinco que tem uma similaridade muito grande entre as duas áreas. E hoje eu acho que eu consigo conciliar isso de uma maneira bem propositiva, sabe? Que interessante. É. E como você escolheu a produção audiovisual? Quando eu estava na faculdade, na verdade, até antes eu já tinha esse interesse de trabalhar com produção. Eu lembro que quando eu estava no colégio, eu assisti um vídeo que aqui no Brasil foi muita época, foi muito famosinho uma época, que era o Sunscreen, que era um clipe do filtro solar. Eu não sei se você já viu isso. Que é uma narrativa super bonita, assim, que no final termina com essa mensagem, mas essa mensagem é só um pequeno ponto do filme. Ele fala muito mais sobre a sua jornada, sobre tempo, sobre mil coisas. E era um filme muito bonito. E eu fiquei muito apaixonada por aquilo. E eu falei, gente, deve ser muito bom poder criar coisas assim, né? Então, eu já fiquei com essa sementinha plantada ali também. E aí eu acabei indo para a faculdade de propaganda, mas já com esse propósito de atuar no mercado do audiovisual. Sem ter ninguém na família? Sem ter ninguém na família. Assim, a minha família é totalmente da área jurídica, todo mundo ali do direito. Ninguém realmente na área de comunicação. Então também foi uma coisa... foi desafiador essa sua escola, né, na época, porque... Completamente, mas assim, imagino. Eu fico muito feliz porque eu tive um apoio total, assim, sabe? Bom. Tanto que hoje a minha mãe se aposentou e ela trabalha comigo na produtora. Ah, sério? Ela teve uma mudança de carreira. No caso, ela realmente não foi como eu, né, na minha jornada, que eu acabo conciliando duas frentes, mas ela saiu de uma e foi para outra, e ela é muito feliz, assim, nessa nova área. Que bom. E eu acho isso super inspirador, né? Porque eu acho que alguns anos atrás a gente tinha aquela ideia de que a gente tinha que começar a vida numa profissão e morrer fazendo aquilo. E eu acho que hoje em dia a gente vê possibilidades de novas jornadas, de trocar de caminho ali no meio, né? Com certeza. Acho isso muito, muito legal. E você é diretora também? Diretora. De documentários e filmes também? E filmes publicitários, já fiz bastante programa de TV também. Uau. Então, é uma posição que, assim, eu gosto bastante, sabe? Eu trabalho também com outros diretores parceiros, e aí vai muito do perfil de cada projeto, sabe? Tem projeto que tem mais meu perfil, ou de outros diretores que trabalham comigo, mas aí a gente vai adequando conforme a demanda. E você se sente mais produtora ou diretora? Olha, Andréa, que pergunta difícil essa sua. Eu acho que um pouco dos dois. Porque mesmo quando eu estou num projeto que eu estou ali na frente da direção, eu não consigo não olhar para as outras frentes. Eu acho que isso é um pouco do meu perfil. Não sei se necessariamente isso é legal, mas eu tenho esse perfil muito de olhar para o todo. Sabe? Não à toa que essa questão do lixo no set era uma questão que me incomodava muito, sabe? Eu não consegui nunca não olhar para isso. E agora, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo mais e começa a se pensar isso já não só no set, mas até numa pré-produção mesmo, sabe? Muito importante, inclusive. Exato. Como que eu vou organizar esse filme para que ele seja minimamente mais sustentável? E, às vezes, em pequenas coisas, até num material que você usa num cenário, ou você conseguir reutilizar coisas. Eu sei que é muito difícil, mas você conseguir fazer isso é muito importante. E, às vezes, a gente já consegue começar a pensar nisso numa pré-produção. Claro, é fundamental, porque senão, em cima da hora, você sabe a loucura. Exato, não tem como. E uma outra coisa que eu também gosto de me atentar
É que desfecho que a gente vai dar para muitas coisas que às vezes não podem ser reutilizadas. Então, por exemplo, eu tenho uma creche que faz parte do grupo do Centro Espírita que eu frequento. Então, assim, eles já sabem que eles vão receber muita coisa. Porque, às vezes, sobra de material de arte que foi usado num filme. Sei lá, cartolina, vários tipos de papéis, canetas. Eu já levo tudo lá para eles, porque é uma forma muito legal também de você conseguir dar um destino para aquilo que foi usado no seu filme, sabe? Então, eu acho que esses pequenos cuidados, eles são importantes. Porque, às vezes, a gente está falando de sustentabilidade, vem na nossa cabeça, assim, grandes ações, coisas que são difíceis de fazer na prática. A transição energética do Exato, petróleo. Lógico, claro, veja, é importante, mas se tornam muito distantes do nosso dia a dia. São ações que são distantes. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar, e eu tenho feito esse exercício, e para todo mundo que eu posso, eu convido a fazer esse exercício também, é entender que a gente consegue fazer com pequenas ações no nosso dia a dia, sabe? E às vezes a gente pensa, nossa, mas só eu fazendo isso, tá todo mundo... Não vai fazer diferença esse lixo que eu não estou jogando aqui na rua, mas vai fazer. Com certeza. Né? O pequeno que a gente faz, ele tem impacto, sabe? E talvez você, dando o exemplo, você convida outras pessoas para fazer isso. Você sabe que até teve um projeto que a gente estava fazendo na produtora e que a gente colocou, né, o lixo, e você sabe, porque você foi nosso parceiro nisso, o nosso lixo orgânico, o nosso lixo reciclável. E a gente notou no primeiro dia que as pessoas estavam com muitas dúvidas até, porque isso é uma coisa que acontece também. A pessoa não sabe exatamente o que é orgânico. Isso aqui pode ser reciclado, não é? É um rejeito. E aí a gente reservou um tempo, eu sei que assim, uma diária de gravação, quem é do meio ou já participou de alguma sabe que é uma loucura. Mas a gente reservou uns minutinhos ali iniciais para bater um papo sobre isso com a equipe. E a gente até se propôs a, no final, mandar um relatório do que a gente tinha feito. A gente fez, foi muito legal. E aí, no primeiro momento, a gente pensou, nossa, acho que as pessoas vão ficar muito incomodadas, vão se sentir perdendo tempo da gente estar aqui explicando sobre isso. E você sabe que não, a gente ficou muito surpresa. As pessoas ficaram super tocadas, ficaram felizes de estarem participando daquilo, sabe? Nossa, que legal! Nossa, que bom! E aí você nota que quando você convida as pessoas a participarem de algo assim, isso motiva. Assim, ficou muito nítido o engajamento das pessoas de acertar. Não, põe aí, vamos não sei o quê. Então, assim, isso foi muito legal. Eu fiquei bem feliz de ver esse exemplo na prática, sabe? Porque a empresa onde uma pessoa trabalha, a escola para as crianças, são lugares onde nós aprendemos coisas que levamos também na família, em casa. Com certeza, na vida de todos os dias. Então, eu acho que é um papel ético das empresas, do ensino. Claro. Eu acho que, assim, essas gerações de agora, os Gen Zs, né, eles já nasceram num momento em que esse assunto está sendo muito falado. Eles já estão vivendo o aquecimento global, eles já viveram uma pandemia, tudo isso na prática. Mas as nossas gerações anteriores... A gente está vivendo isso também, mas isso não está enraizado, a gente não sabe exatamente. Né? Então, eu acho que esse aspecto da educação, ele é muito importante, sabe? Então, lógico, isso que você falou faz total sentido. Nas escolas, no trabalho, nas empresas também. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, por exemplo, hoje a gente vê várias operadoras de telefonia convidando os consumidores, olha, quando você for descartar a sua bateria, seu aparelho, o seu cabo, vem aqui, joga num lugar adequado, não vai despender isso na natureza. Então, assim, eu acho que são iniciativas que são muito boas, assim, né? Que a gente tem que fazer. Ninguém nasce sabendo, né? Com certeza. A gente tem que aprendemos aprendendo. Na família, na escola, na empresa, os amigos. E você sabe que você falou de família, isso é um ponto. Isso começa em casa e isso vai entrando na dinâmica da sua família de uma forma... No começo, as pessoas às vezes torcem um pouco o nariz, né? Ai, que saco, mas separar. Esse lixo orgânico vai dar um trabalho aqui. Sim. Nossa... E depois isso passa a fazer uma parte ali da sua dinâmica e isso começa a fluir até de uma forma fácil. Fácil. Eu lembro quando eu era adolescente, em Roma chegou a coleta seletiva e meus pais não faziam, não entendiam por quê, não faziam no começo, eu brigava com eles. Depois de alguns anos chegou também a separação dos orgânicos para a compostagem, e o mesmo aconteceu.
E depois eu me mudei, fui fora de casa e agora eles fazem isso de forma natural. Já simples. Virou uma coisa incutida no dia a dia Exato, deles, né? exato. Mas você sabe que na minha casa foi o contrário, porque você disse que você que levou isso para os seus pais, né? Minha mãe levava muito isso, porque a minha mãe, ela é juíza, desembargadora hoje aposentada, né? Até comentei que ela trabalha comigo. E por muitos anos ela atuou numa câmara aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma câmara do meio ambiente, que era exclusiva a julgar ações relacionadas ao meio ambiente. Então, ela passou a viver isso no dia a dia do trabalho dela. Então, eu lembro muito nitidamente dela falando para mim, Lívia, a gente tem que cuidar do lixo, porque o planeta vai acabar soterrado em lixo se a gente não cuidar. Então, ela levava isso muito fortemente pra gente em casa. E na época você não entendia como Não entendia, como agora. mas ela estava vendo aquilo na prática. E até o que eu comentei com você outro dia, que eu tive a oportunidade, até pela Realixo, de ir lá visitar o ponto de coleta de resíduos. Eu não sei exatamente o nome. É a central de triagem. Central de triagem, da Loga, lá na Barra Funda. Eu fui, né, a convite de vocês, né, foram várias pessoas conhecer. E assim, depois que você vê, é outra coisa. É o bom e velho que os olhos não veem, o coração não sente, sabe? Porque quando você vê a quantidade de coisa que está sendo jogada no lixo, e ali no lixo comum, que vai ser descartado, que vai terminar na natureza, por um melhor serviço que a prefeitura faça para tentar dar um destino correto daquilo, tem muita coisa que está naquele lixo que não precisaria estar ali, que poderia estar ou realmente numa reciclagem ou até no reuso, que eu acho que é uma coisa que falta as pessoas pensarem, às vezes, no reuso, né? A gente se torna até mais criativo com a história do reuso. Porque daí você começa você já tá com um garrafão ali, você vai falar, mas o que eu vou fazer com isso? Nossa, mas outro dia eu vi, não sei se foi no Instagram, uma dica de recortar aquelas embalagens de amaciante grandes e você faz uma pá de jardinagem, porque aquele plástico é super duro. Um vaso, exato. Logicamente, se der para você nem comprar aquilo, você comprar o refil e abastecer, melhor ainda. Mas se vamos supor que por algum motivo você vai usando a sua criatividade também para dar uns outros destinos àquilo, né? A economia circular e um estilo de vida lixo zero precisa de criatividade, então é uma oportunidade para ser criativos. Só para explicar por que fomos lá na central, na usina mecanizada da Loga na Barra Funda, porque vários dos nossos clientes falavam que não confiavam no serviço público da coleta seletiva. Tinham as dúvidas que eles faziam um bom trabalho, davam um bom destino. Então, decidimos entrar em contato com a Loga, a empresa que tem a concessão pública, junto com a EcoUrbis, para pedir se podíamos visitar esta usina. Nesta usina, que está na Barra Funda, chega o lixo comum e os recicláveis. São dois caminhos diferentes. E a cena que é impactante, como a Lívia falou, é da parte do lixo comum. Porque é uma cena quase futurística, quase de aquilo um não filme, sai da minha né? cabeça. É como se fosse uma piscina gigantesca. O caminhão encosta ali. Ele abre aquela comporta e cai, mas é uma montanha de lixo. Não é que é um caminhão. Você vê que tem mais uma fila enorme de caminhões que vão encostar ali na sequência para descarregar aquilo. Então, assim, é muito chocante. E aí é um fosso, né, que eles têm enorme. Aquilo lá vai enchendo. É muito chocante. E tem várias gruas. Que depois retiram aquilo e levam, né, para um... E é interessante, eles nos falaram nessa visita que quando uma pessoa coloca o saco pela coleta do lixo comum, aquele saco não será triado. Vai no aterro sanitário, que tem muitos problemas, porque, como a Lívia falou, são materiais que poderiam ser compostados, a metade dos resíduos produzidos em uma cidade orgânico, podem ser enviados para compostagem, biodigestão, que cria energia. As embalagens podem ser recicladas, mas se colocamos no lixo comum, vão lá no aterro sanitário. Da outra parte, tem toda uma série de esteiras, máquinas com sensores. É até bonito de se ver, porque assim, você vê que tem uma preocupação também de uma parte da população de dar o destino certo. Essa parte da esteira, você vê assim, realmente, os plásticos, aí ficam os sensores que vão separando. Essa hora dá até um alívio, porque você vê assim, olha...
Tem gente que está pensando e funciona mesmo, claro, sabe? E nós funciona. Descobrimos que funciona, né? Você é testemunha muito. disso. E assim, e depois eles compactam tudo aquilo. Então, tem blocos enormes de garrafa PET, de plásticos, de amaciantes e produtos de limpeza. E aquilo depois é revendido, enfim, e vai de fato para a indústria. Para uma reciclagem. Sim. Mas, de fato, funciona e é muito, muito organizado. Foi a impressão que me deu nessa visita. Eu fui surpreendida duplamente. Eu fui surpreendida negativamente no aspecto de que é assustador quando você vê aquele caminhão de rejeito, teoricamente, mas descartando ali um monte de coisa que poderia ter outros usos. E do volume de lixo que a gente produz, isso é muito assustador. Mas eu fui surpreendida positivamente de ver o trabalho que é feito ali e do comprometimento que se tem, de fato, de dar um destino correto ao que dá para ser reciclado, enfim, e da quantidade de pessoas que tem ali trabalhando, super envolvidas. Não é uma propaganda, pelo amor de Deus, mas o pessoal ali da Loga que nos recebeu e explicou toda essa dinâmica do lixo foi muito legal, assim. Eu considero que eu saí de lá tendo aprendido bastante coisa, sabe? Fiquei até... reafirmou a minha vontade de querer fazer um documentário sobre lixo, porque eu acho que temos realmente muitas pautas. Você sabe que esse é um desejo antigo meu. Sim, você já me falou, nós estamos à disposição. Vamos, a gente vai tirar encontrar isso. Patrocinadores, marcas, sponsor, convidamos também, se tem uma empresa que quer patrocinar este projeto lindo de um documentário, porque é um mundo complexo e obscuro. Sim, né? Então, muito. É importante colocar luz. Eu concordo plenamente com o que você disse. Tem gente que não confia. Porque a gente coloca lá na nossa lixeira, no prédio, e a gente não sabe, a partir do momento que aquilo entra no caminhão, o que vai acontecer. É obscuro. E outra coisa, a gente está falando de um país aqui com dimensões continentais. A realidade de São Paulo... é diferente. É completamente diferente de outras realidades. A gente nem sabe como funciona a questão de coleta nas outras cidades, né? Exatamente. Por isso, quando as pessoas nos perguntam coisas sobre esse setor, a resposta mais comum que nós damos é depende. Depende, exato. Onde você mora, quem entrega. Então, é um setor... e um convite para você que mora em São Paulo é em entregar os recicláveis ao serviço público da coleta seletiva, que faz um ótimo trabalho. Com um cuidado para o vidro, que descobrimos ser um problema, porque os caminhões compactador quebra o vidro e no momento do vidro chegar nas cooperativas acreditadas pela prefeitura ou nessas duas usinas mecanizadas, porque tem uma outra da EcoUrbis que iremos a visitar em breve, quebrando o vidro e inviabiliza de fato a reciclagem. Por isso, o setor público está colocando alguns contenedores amarelos na cidade. Não sei se legal, você ainda não vi. Tem vários, porque eles estão fazendo um caminho só para o vidro. Ou, no caso dos clientes da Relixo, nós convidamos nossos clientes a entregar para nós o vidro, porque nós não temos um caminhão compactador e doamos a Copamare, que recicla. Então, é muito importante nesse setor conhecer qual é o ciclo. E nesta época, em muitas cidades, como em São Paulo, as empresas que cuidam disso são bastante abertas e transparentes. Então, é obscuro, complexo, mas também tem acessibilidade para quem tem interesse e curiosidade. De conhecer. Porque você não quer... Essa visita, inclusive, que a gente foi na Loga, ela é aberta ao público, com certeza. né? Então, assim, todo mundo que tiver vontade de conhecer... é só entrar em contato com eles, que é um serviço que é aberto, sabe? Com certeza. Bom, parece que nós combinamos de você fazer uma propaganda pela Relixo, que fala todas essas coisas. Não, mas não é. Eu espero que não. Eu estou falando de coração mesmo. Mas eu sei. Mas voltando a você, que é a convidada e a protagonista deste episódio, qual aspecto da direção mais te apaixona, mais gosta? Eu acho que daí já se aproxima um pouco do meu fascínio também pela psicanálise, que é entender o outro que está na minha frente. O que aquela pessoa tem para poder me contar.
Eu acho que é esse o aspecto que mais me fascina. Eu, particularmente, eu amo dirigir personagens reais. É uma coisa que eu gosto documentários. muito. Exatamente. Ou mesmo, assim, é muito comum a gente fazer filmes, às vezes, que até envolvam marcas, filmes com publicidade ou branded content, mas que tragam histórias reais. Eu acho que o roteiro da vida real, ele é tão bonito que a gente consegue construir narrativas muito ricas com ele, sabe? Então, eu acho que esse é um aspecto que me fascina muito, sabe? Então, você prefere a improvisação... Com certeza. Do documentário. Com certeza. Eu gosto muito. E, assim, tem conteúdos que a gente faz, logicamente não são todos, né? Mas que tocam aquela pessoa que vai estar assistindo. E isso é muito importante, né? Você conseguir levar uma mensagem e a pessoa que está do outro lado falar, opa, isso me tocou de alguma forma. Algo dentro de mim, por menor que seja, se mobilizou com aquilo que eu assisti ou escutei. Então, esse é um aspecto que eu gosto muito, sabe? Você assistiu o documentário Human? Não, ainda não. Tá na minha lista. Tá na minha lista, precisa. Lívia, tem que... Se quer uma dica, os primeiros 15 minutos, porque é muito longo, né? São 2 partes de 3 horas cada um, não lembro quanto, é muito longo, mas... Os primeiros minutos da primeira parte é incrível, você vai amar. Eu quero muito ver, tá na minha lista aqui. Muito lindo, muito lindo. E a psicanálise? A psicanálise é uma grande paixão, assim, que eu tive na minha vida e é um desafio, porque... A gente tentar entender a mente do ser humano, eu acho que é uma tarefa hercúlea. É dificílimo, mas, ao mesmo tempo, é muito bonito a gente começar a entender minimamente como a gente funciona e se organiza. Mas, mais do que isso, é você sentir que, de alguma maneira, você consegue ajudar aquela pessoa que está na sua frente, sabe? Então, esse esforço que a psicanálise se propõe a fazer... É uma coisa que me encanta fortemente, sabe? A história daquele ser que tá ali na minha frente. E a psicanálise também tem um papel muito importante de nos ajudar a entender todo o momento que a gente vive como humanos, né? Eu acho que até a nossa relação de consumo hoje, que depois se reverte num excesso de lixo, é algo que... permeia a psicanálise e como a gente tem se comportado, sabe? Numa sociedade talvez cada vez mais do espetáculo e muito mais ocupada em se ter do que em ser, né? Então, isso se reflete muitas vezes no nosso consumo, numa busca ali excessiva de consumos e de se comprar e se adquirir para preencher um vazio que a gente tem ali dentro, né? Que tipo de psicanálise você pratica? Freudiana. Mas eu acho que cada vez mais é uma tendência da psicanálise você olhar também para as outras linhas, sabe? Ser transmatricial, assim, de olhar outras frentes. Mas eu sempre me dediquei mais a estudar e a trabalhar com a psicanálise freudiana. Que é uma metodologia, eu nunca fiz análise, sou alvo de críticas de vários membros da família, amigos, que em várias épocas da minha vida me falaram, tem que ir. Tem que fazer. É bom, André. Eu sei, eu sempre sei que foi bom. Eu fiz uma vez, foram só 5 encontros e depois a psicanalista me falou que achava que eu não precisava dela, de um percurso assim, então terminei. Mas eu fiz outros percursos, que pode ser que te falei, ou um dia te vou falar, mas não conosco tecnicamente. É uma técnica bastante rígida, com toda uma série de processos, metodologias, ou é mais criativas e artística? Olha, a princípio, eu poderia te dizer que quando a psicanálise surgiu, ela tinha padrões muito mais rígidos do que ela tem hoje. E por quê? Ela foi criada num tempo, né, muito diferente do nosso. Então, quando o Freud começou a desenhar ali a teoria, e ele fez muito isso acompanhando a prática dele, claro. Então, ele foi desenvolvendo toda a teoria psicanalítica
conforme ele, de fato, ia atendendo. E ele realmente foi, de fato, um gênio, né? E era um tempo muito diferente do que a gente vive hoje, né? Eu acho que era um tempo muito marcado pela repressão, sobretudo em cima das mulheres, né? Então, a gente está falando aí dos anos 20 do século passado. Então, o mal-estar que assolava a sociedade, ele é totalmente diferente do mal-estar que assola a nossa sociedade hoje, né? Hoje a gente vive numa aparente liberdade, a gente tem muitos outros problemas, mas a gente não se fala mais daquela repressão que uma sociedade vivia em 1920. Então, a psicanálise, pela própria mudança de tempo, pelo próprio espírito do tempo que a gente tem hoje, ela foi obrigada a se convidar a refletir sobre muitas coisas, logicamente não matando a teoria psicanalítica. A teoria está posta, mas a gente é obrigado a olhar para a psicanálise e tentar traduzi-la e readaptá-la, talvez, a um novo espírito do tempo. Te dou até um exemplo muito recente, quando a gente viveu a pandemia. Sempre a gente teve um setting psicanalítico, né? É uma coisa muito conhecida mesmo para você que nunca fez uma psicanálise, você sabe disso. Tinha o divã, ou minimamente um setting psicanalítico. Isso precisou rapidamente ser redesenhado, porque nos encontros presenciais eles não estavam existindo. Então, se passou para a técnica online, que hoje se permeia, em muitos casos continua sendo usado, mas, obviamente, o setting analítico, ele voltou a existir. Mas esse é um exemplo de que, por mais teorias e dogmas que possam existir ali dentro da teoria, é preciso se reinventar, não tem jeito, né? Para a gente acompanhar o tempo que a gente está vivendo. Então, você tem um seu método? Poderia falar assim? Olha, eu acho que seria muita presunção. Daqui a uns anos, quem sabe, eu volto aqui e vou falar assim, olha, André, agora estou com o meu próprio método. Mas eu digo isso assim, por mim, pelos meus colegas e por tudo que eu observo. É muito comum, por exemplo, da minha turma de formação freudiana, muitos hoje, estou fazendo uma especialização nicotiana, estou olhando para outras frentes. Eu acho que isso enriquece a prática psicanalítica, sabe? Eu acho que a multiplicidade é algo muito comum no nosso tempo e é algo muito bom. Eu acho que isso nos enriquece, sabe? Olhar para as outras frentes também. Com certeza. E, por exemplo, Jung. E Jung, eu vou te falar uma coisa. Eu li Jung completamente por diletantismo. Não sou uma expert em Jung, mas ele tem livros muito bons para quem quer começar a entender algo da seara ali do inconsciente, do funcionamento humano. Então, por exemplo, O Homem e Seus Símbolos é um livro muito interessante do Jung, que é um livro até com uma linguagem palatável, que dá para você ler, não é uma leitura assustadora, como, por exemplo, muitas vezes Lacan é. Quando você vai ler um livro de Lacan, é uma leitura difícil, mesmo para quem é psicanalista, sabe? Então, o Jung tem uma leitura um pouco mais fácil e pode ser interessante para quem estiver começando aí a querer, não necessariamente estudar, mas conhecer algo do nosso funcionamento. Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Em algum momento, eu sou apaixonado das nossas emoções. Pela mente e os corpos físicos, emocionais, mentais e espirituais do ser humano, enfim, é algo de muito interessante. E você continua a se formar, informar, sempre, curiosa, mas né? eu não paro. Mas eu acho que quando eu falei que a psicanálise era um exercício hercúleo, é por isso, porque você não consegue parar de estudar. Porque a gente está sempre em constante evolução e as coisas vão acontecendo. Então, mesmo o exemplo que eu trouxe aqui da pandemia, isso teve impacto no psiquismo das pessoas em diversas ordens, em como as pessoas viveram um luto. Muitas pessoas perderam alguém da família e não puderam viver aquele processo de um velório, de um enterro, que são... ritos. São ritos importantes de passagem. Então, tudo isso reflete no espírito das pessoas. A própria forma com que hoje a sociedade nos cobra. Então, aquela ideia, seja o CEO de você mesmo, você é a sua própria empresa, isso traz um peso gigante no psiquismo das pessoas, porque você se sente responsável por tudo. Hoje, você tem que ser um grande vencedor. A internet te vende isso. Você tem que ser o mais bonito, você tem que ser eternamente jovem.
Você tem que ter sucesso, acordar às 5 da manhã, fazer isso, fazer aquilo. Então, é aquela ideia de que você é capaz de tudo. E se você não consegue tudo que a sociedade te vende, você é um fracassado. Isso é muito pesado. Com certeza. Estou terminando de ler um livro Sapiens. Sim, Você muito leu? bom. Sim, com certeza. É muito bom esse livro. É muito interessante, né? Muito. Tem várias ideias e perspectivas. E fala bastante desse espírito do nosso tempo, né? Sim. Sim, bastante. A passagem da importância da família, da comunidade pequena, onde todos se conheciam, no bem e no mal, porque também não era fácil sempre ficar lá. Mas ele fala desta transformação, é algo de muito diferente. Muito diferente, porque hoje em dia a gente vive uma lógica do indivíduo, não uma lógica do coletivo. A lógica do coletivo foi uma marca muito presente na modernidade. Hoje, nesse período contemporâneo que a gente está, que a gente pode nomear de pós-modernidade, essa lógica do coletivo, ela foi completamente substituída pela lógica do indivíduo. Então, é o seu sucesso, é a sua jornada e muita dificuldade de olhar para o lado. Né? O Christian Dunker, que é um psicanalista que tem um canal no YouTube que é bem legal também para curiosos de psicanálise, claro, para pessoas da área também, ele fala da lógica do condomínio, ou algum termo que é próximo a isso, mas de como a gente foi se isolando ali dentro daquele muro do condomínio e isso foi nos afastando do mundo externo. E isso pode ser também traduzido para a nossa lógica interna. Né? Então, assim, o meu sucesso só depende de mim, eu preciso olhar para o meu sucesso, eu preciso produzir, eu preciso tudo, sem levar em conta que existem muitos outros fatores que permeiam a nossa existência e o nosso desempenho, que não só a nossa própria vontade, inclusive a nossa liberdade de não se querer fazer nada disso. Entende? Você não é obrigado a tomar uma medicação para você ser a pessoa mais produtiva possível. De repente, esse não é um traço da sua personalidade. Mas não é assim que a nossa sociedade hoje nos propõe. Eu fico assustado em perceber quantas pessoas tomam remédios psiquiátricos. É um número assustador. É um número assustador. E o número aumenta, assim, veja, eu não sou contra a medicalização, que isso fique claro. Eu acho que a psiquiatria tem um papel importantíssimo. Mas eu sou contra o uso recreativo da medicação. Que isso é uma coisa que tem acontecido muito nesse nosso tempo agora, né? Essa história do seja o CEO de si mesmo e você pode tudo, está obrigando as pessoas a se medicarem não para tratar algum transtorno, para estudar, para produzir mais. Tira a essência do humano, tira a sua singularidade para te colocar como máquina. Isso é algo muito sério. Isso é algo que a gente tem que olhar, porque isso não está afetando só os adultos. O mais grave de tudo é estar afetando as crianças também. Então, hoje, uma criança que ela é minimamente fora do padrão na escola, ela já é diagnosticada de antemão de TDAH, entre outras deficiências. Veja, pelo amor de Deus, eu acho que existem diagnósticos que têm que ser seguidos e eles existem, não estou dizendo isso. Mas, para que se chegue nesse diagnóstico, tem que ter, né, uma avaliação ali acurada, mas muitas vezes o que a gente vê nem passou por um psiquiatra, mas já está dando aquele diagnóstico ali para a criança e muitas vezes até medicando, né? Existe aí um tráfico de receitas que acontece que é uma coisa séria. Então, eu acho que são pontos que merecem a nossa atenção fortemente, né? Com certeza. E também a imagem de ser humanos como máquinas. E agora algo sério, né? Muito sério. E agora ver as máquinas com inteligência artificial e as perspectivas mesclando de um tudo, mundo, né? onde teremos muitas máquinas. Muitas máquinas. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela vem muito para nos ajudar. Eu acho que ela é assustadora, principalmente agora que a gente está assistindo isso começar. Mas eu acho que daqui a alguns anos vai ser algo muito integrado e vai facilitar muito a nossa vida. Eu vi uma aula recentemente e o professor trouxe uma analogia que eu achei muito boa. Ele falou assim, gente,
Antigamente, fazer contas matemáticas complexas ficava a cargo de algumas pessoas muito específicas. E aí surgiu a calculadora, pode ser que muita gente tenha achado aquilo um absurdo. Pera, mas aí qualquer um vai conseguir fazer as contas? Como assim? O cara que vai fazer isso, então, não vai precisar estudar. Não é isso. Hoje em dia, a gente entende que a calculadora é uma coisa importante para a gente. Mesmo o Excel, em algum momento, quando ele surgiu, ele conseguia fazer cálculos ali que exigiam anos de estudo, talvez, antes que ele passasse a existir. E hoje em dia, não. Você até espera que, dependendo de... vou contratar alguém para minha empresa. Eu não vou considerar que ele é incapaz, que ele não está fazendo com as próprias mãos porque ele está usando o Excel. Eu vou, inclusive, ficar feliz que ele saiba usar o Excel. Porque hoje em dia a gente pensa isso, né? A inteligência artificial vai só nos emburrecer, né? Porque ela acaba fazendo tudo. Mas espera, ela pode, na verdade, ser uma ferramenta para nos ajudar. Claro. Acho que a gente tem que olhar por essa perspectiva, mas sabe? Como você vê a capacidade de nós, como ser humano, de encontrar trabalhos, formas de utilizar a nossa energia? Claro. Eu acho que, assim, tem um cuidado que a gente tem que tomar com a inteligência artificial de não deixar com que essa evolução nessa frente mate o nosso lado como humano. Porque, por exemplo, saiu uma matéria recentemente, eu não vou lembrar exatamente onde, de um cientista que falava que estavam buscando o lugar exato no cérebro onde se manifestava o medo e que seria possível implementar um chip para tirar o medo. Para tirar o medo. Então, isso é matar o nosso lado humano. Então, esse lado é muito negativo. Eu enxergo dessa forma. Pode ser que depois isso se mostre de uma outra maneira. Mas eu acho que a gente só tem que tomar um cuidado para isso. A gente está atento ao nosso lado humano, nosso lado sensível, não ser afetado. Porque eu acho que isso que é o que nos faz como humanos, né? Mas a nível mais social, diante do peligro que alguns observadores, pensadores veem com a inteligência artificial que pode substituir o trabalho humano. Como você vê esse aspecto? Eu acho que em todos os momentos, né, de transição históricos que a gente viveu, surgiu essa preocupação, né? Então, a gente teve, até alguns anos atrás, com a informatização, também essa mesma problemática. E, de alguma forma, a gente vai ter que pensar em investir em educação, porque essas pessoas que talvez tenham o seu trabalho impactados, né, e muitas vezes até extintos por uma inteligência artificial, que elas tenham capacidade de estar em outra posição atuando ali com a inteligência artificial. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, de repente, quando a gente ia ter aquelas estimativas da CT, né? Quantos carros passaram na Avenida Paulista para mensurar o trânsito? Tinha um ser que ficava ali contando aquilo. Hoje em dia, existem mecanismos que fazem essa contagem automaticamente. Então, o que se fez com aquele profissional que estava ali? Então, isso talvez seja uma ideia utópica, mas eu acho que é isso que tem que se pensar, né? De um processo de educação e que essas pessoas consigam estar em outras posições e talvez tendo a tecnologia e a inteligência artificial a seu favor, né? Inclusive porque nós, como seres humanos, precisamos do contato físico, não só mental, digital, né? Fundamental, fundamental. Até, por exemplo, quando eu comentei, né, que dada a pandemia, a gente começou com os atendimentos psicanalíticos online, o que foi uma coisa ótima, porque foi uma solução muito melhor do que as pessoas parassem de fazer as suas sessões. Mas o presencial, ele é muito importante, porque tem algo do humano, inato nosso, que faz com que a gente precise estar em contato com os outros. Tem algo, eu estando aqui na sua frente, que a gente se comunica não só nas palavras. Claro. O nosso corpo está comunicando algo, né? Essa energia que se cria com a presença de duas pessoas comunica algo. Então, isso é muito importante. Isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Um olhar te diz coisas. Você consegue sentir se aquela pessoa que está do seu lado ela está triste ou não, muitas vezes pelo jeito que ela está se portando. E que talvez por uma ligação ou por um vídeo você não consiga ver.
né? Então, nesta visão, assim como de fato já foi nos últimos 300 anos com a Revolução Industrial, onde nós seres humanos trabalhamos com muitos trabalhos manuais, na agricultura, na indústria. Agora somos em uma economia, numa sociedade mais de serviços. Sim. Então, podemos imaginar um futuro onde as máquinas, com a inteligência artificial, farão trabalhos que são mais repetitivos, mais... Nós podemos sempre mais fazer trabalhos criativos. Com certeza. Ou também, André, eu acho que a gente tem até recuperado um pouco disso. Porque, por exemplo, a gente tem valorizado aqueles produtos que são feitos à mão, que são feitos... Até por um avanço, talvez, né, da tecnologia, a gente hoje já enxerga com um diferencial. Então, por exemplo, mesmo as padarias. Hoje em dia você tem aquela padaria artesanal que é única. Pão de fermentação natural, que ele vai fazer aquele número pequeno de pães por dia. Então, tem um valor que também tem sido dado a esse trabalho bem cuidado, que é feito aos poucos, que é feito com cuidado manualmente. Então, vai ter, de fato, né, uma substituição ali pelas máquinas, mas eu acho que não vai ser completo. Não tem como. Né? Acho que a gente tem um lado até nostálgico nosso que passa a valorizar as coisas feitas com cuidado e feitas pelo homem mesmo e não pelas máquinas. Né? Com certeza. Convidei aqui a Deia, que é fundadora de uma feira criativa de rua e também tem uma loja colaborativa. E eu pessoalmente gosto muito de comprar produtos artesanais, tanto porque são únicos e coisas novas, diferentes, atiram a minha atenção, e também tem um componente de querer contribuir pela vida econômica e financeira daquela pessoa. Por isso a minha preocupação é com o trabalho das pessoas quando imagina as máquinas autônomas, sem E você sabe motorista. Que você estava falando desse trabalho e me ocorreu aqui. É até mais sustentável muitas vezes, né? E isso é uma coisa muito legal. A gente também pensar... lógico, eu acho que a gente tem que repensar o nosso consumo como um todo. Isso é um ponto de partida. Mas a partir do momento que eu vou consumir algo, da onde que está vindo isso? Né? O processo de produção disso daqui foi minimamente impactante, né? Então, eu acho que até na época da pandemia teve um movimento de vamos valorizar o mercado de bairro, vamos valorizar a pessoa que mora ali do nosso lado e que está produzindo alguma coisa. Então, isso tudo ele é muito legal, porque fomenta uma economia e estimula as pessoas que estão ao nosso redor, mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto sustentável que é muito importante nessa prática, né? Com certeza. E o espiritismo? O espiritismo, André, ele faz parte da minha vida desde de pequena, assim. Não só o espiritismo em si, como a espiritualidade. Foi algo muito inato. E a própria espiritualidade explica isso, porque certamente não dessa vida, mas de outras. Então, foi algo que teve presente ali na minha vida desde pequena. Foi muito impressionante, assim, essa minha proximidade. E, logicamente, quando eu fui crescendo, isso foi ganhando uma proporção maior. Eu me dediquei também, lógico, a estudar, né, o espiritismo. Hoje em dia, eu trabalho numa casa até bem perto ali da Realixo. E é muito bonito a gente pensar o nosso papel como humanos, pensando na nossa infinitude, né? Eu acho que até isso nos dá uma dimensão de responsabilidade muito maior e faz com que a gente consiga compreender muito melhor as coisas, né? E eu acho que muito desse cuidado que a gente tem que ter com o nosso planeta, inclusive, que é algo que completamente atrelado até ao trabalho que vocês fazem, com a espiritualidade, isso só nos comprova o quanto isso é importante, sabe? Porque a gente está cuidando de um bem maior, que é o nosso planeta, e a gente está cuidando para as próximas gerações, né? Eu acho que a partir do momento que a gente entende a nossa não finitude, a gente passa a se preocupar mais e a ter uma atenção maior
para a continuidade de tudo, né? E isso vai desde o nosso planeta até as gerações que estão por vir. Você falou não finitude, ou seja, não somos finitos. Não somos finitos. Somos infinitos. Infinitos. Pode falar mais sobre isso? Eu acho que a nossa vida, pelo menos é o que eu creio, ela não termina aqui. Ela não é só esta passagem, né? E isso a psicanálise nos explicaria, porque a gente tem aqui no nosso inconsciente valores que foram passados para a gente dos nossos antepassados, que chegaram até os nossos pais e que depois chegaram a gente diante da nossa educação. Então, seria uma forma de enxergar a nossa não finitude de uma forma pragmática pela psicanálise. Mas, em termos espirituais, eu te diria que a gente está aqui como uma das nossas vivências, né? Como uma passagem. Eu realmente creio muito na nossa continuidade em outras vidas e que essa é só uma delas. Então, você sente de ser vivida já? Ter vivido já? Com certeza. E quando você fala, então... Inclusive nessa vida, que eu acho que é uma coisa muito boa. A gente não tem passagens da sua vida lá atrás com certeza, que você fala assim, gente, eu tô olhando, parece outra pessoa. Sim, você contou que era consumista, né? Passou um período muito consumista. Eu já tive uma fase... Então, eu acho isso uma coisa muito legal. Até minha mãe, eu contei, né? Que a minha mãe trocou de carreira. Ela fala assim, pera, mas isso era na minha vida passada? E ela fala isso brincando com relação a essa própria vida. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Nós somos múltiplos, nós temos várias vidas, inclusive dentro da nossa própria vida de agora. Uhum. E, então, muitas vezes, quando nós falamos de nós, nós identificamos com um corpo. Claro. Né? Uhum. Mas nesta fala não é a identificação com um corpo. Mas o nosso corpo é nosso agora. Não, com certeza, mas na ideia de viver várias vidas, claro, o corpo sim. é diferente. O corpo é diferente. Então, O corpo é algo que eu diria... É finito. O corpo é finito. E o corpo é um presente que a gente teve, assim como o nosso planeta. Então, eu acho que tanto quanto a gente tem que cuidar do nosso planeta, e isso é um cuidado que a gente tem quando a gente está falando de lixo também, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Claro. Porque ele é a nossa morada, é a nossa segunda morada. Muitas vezes quem não cuida do próprio corpo também não cuida do planeta. Tem veja, pessoas que cuidam muito do corpo e não cuidam nada. O que é muito comum hoje em dia, quando a gente estava falando da nossa sociedade completamente narcísica e voltada para si. Mas quando eu estou falando de corpo aqui, não é esse cuidado excessivo do corpo que hoje em dia tem se tornado até um transtorno. Claro. Que é algo completamente doentio que a gente vê aí, né? Que é essa necessidade de ter o corpo perfeito, o corpo lindo. Não é isso que eu estou falando. É questão de você respeitar o seu corpo como, talvez, para quem crê, o seu maior presente de Deus, né? É o que te permite criar, é o que me permite estar aqui trocando com você. É o meu corpo, né? Então, quando eu digo cuidar do corpo, é nesse sentido de... Né, cuidados mínimos ali que a gente tem que ter para respeitar esse nosso instrumento tão importante. Mas se o corpo é finito, o que é não finito e permite-nos viver em várias vidas? A nossa alma. A nossa alma. A nossa alma. E é imaterial essa alma? Imaterial. Hoje em dia a ciência já tem até encontrado algumas formas de mensurar a presença dessa alma, seja por vibrações, seja por outras frentes. Mas o que eu posso te dizer é que é imaterial, mas é uma matéria energética para a qual nós, pelo menos nessa dimensão que estamos agora, a gente não tem essa sensibilidade ainda de sentir, porque é muito dito isso, né, dentro da doutrina espírita, que nós ainda somos seres muito brutos com relação a outras dimensões. Já somos muito mais evoluídos do que outras. Mas algumas percepções, a gente muitas vezes se limita aos nossos 5 sentidos. Mas existem outros muito sentidos... Mais. E não são poucos, são muitos, né? Muitos, Por isso se fala que tem grandes ánimas e se fala também que tem pessoas sem alma. Anima é italiano. Né? Se fala de pessoas com uma grande alma e tem pessoas sem alma.
Porque é algo que pode ser percebido. Pode ser percebido. Eu não diria que dentro aqui do nosso planeta a gente chegue a ter uma diferença tão grande. Seria até talvez presunçoso enxergar dessa forma. Eu acho que a gente tem aqui, dentro da nossa dimensão terrena, almas que talvez estejam em diferentes estágios de evolução. Olha, André, o que eu acho? Eu acho que a gente tem, como diz no Evangelho, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então, realmente acredito que a gente tem outras dimensões, né? E dentre essas dimensões, a gente tem diferentes níveis de evolução, realmente. Então, de fato, eu acredito totalmente na vida de outros planetas e ali talvez tenham pessoas com estágios de alma muito diferentes do nosso. Como a gente também aqui no planeta Terra já teve em tempos atrás, né? A gente vivia num estágio civilizatório muito diferente do que é hoje, com uma consciência muito menor. Então, a própria Terra passou por diferentes estágios de evolução das almas que aqui estão. Assim como a gente tem em outros planetas, né? Tem planetas aí que já estão com uma alma num estágio talvez mais avançado que o nosso e até com esses sentidos muito mais avançados que os nossos, com capacidades que a gente ainda não tem. E também tem, utilizando uma metáfora utilizada de vários mestres, que tem almas, pessoas que estão dormindo, né? E que têm que se despertar. Que tem que se despertar, com certeza. Mas eu acho que isso, Andréia, não são pessoas. Acho que é todo mundo. Todos nós, a gente tem que de alguma forma despertar. Porque para pequenas consciências que a gente precisa ter conosco mesmo, com o próximo, e isso é uma coisa que a gente precisa despertar, né? Quando a gente comentou aqui, a gente está preenchendo o nosso vazio com consumo, por que a gente não está se ocupando também de preencher o nosso vazio fazendo caridade? Né? E assim como sustentabilidade, a gente falou que às vezes se comenta sustentabilidade parece algo gigante, a caridade é a mesma coisa. Ela tá ali nos seus pequenos gestos do dia a dia, sabe? É uma pessoa que você vai passar, que você vai conversar, que você vai dar um bom dia e aquilo vai fazer muito bem pro dia dela. Pode parecer uma besteira, mas não é. Então, eu acho que o nosso despertar também pro nosso propósito é algo que é muito difícil. É uma jornada que, assim, quem fala que já conseguiu, eu até admiro. Eu falo, nossa, que pessoa admirável, porque é muito difícil. Por questões que a gente tem incutidas na gente, de sociedade, de família. Às vezes, a gente conseguir se encontrar com a nossa essência e com o despertar é muito trabalhoso e requer muito esforço. E na sua família é espiritista ou não? A minha família mas espíritas não praticantes. Okay. O meu pai é super praticante, ele frequenta, mas ele não mora aqui em São Paulo, então a gente acaba não indo na mesma casa espírita. A minha mãe gosta de ler, enfim, mas não frequenta. Acaba que sou eu mesma que frequenta, sabe? Bom, Lívia, para uma pessoa que quer entrar em contato com você, conhecer mais dos seus trabalhos, como pode fazer? Eu vou deixar aqui meu e-mail para vocês, liviamilioli@tlb.tv.br. E vou ficar muito feliz de receber contatos. O meu @ também é Lívia Milioli. No Instagram, né? No Instagram, exatamente. Perfeito, Lívia. Fiquei muito, feliz. Muito obrigado. Espero que tenha sido bom para você também. Que bom. Uma conversa muito legal.